Olá, Deus abençoe a sua vida, uma ótima noite para todos os que acompanham esse programa. Hoje nós queremos falar para você com respeito ao que vai acontecer nesse domingo. Acompanhe. Uma folha rabiscada. Como escrever nela uma nova história? Tantos rabiscos impedem qualquer coisa nova. Uma folha em branco não seria muito melhor? Uma folha limpa, sem as marcas do passado. E se você pudesse tirar da sua vida tudo aquilo que lhe prejudica? Neste domingo, traga escrito tudo o que você quer que seja riscado da sua vida e coloque sobre o altar, para que em sua vida limpa, Deus possa escrever a sua nova história. Neste domingo, 17 de maio, às 7 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Nós vamos ter essa Santa Ceia especial e será uma reta final, rumo ao Pentecoste, a última semana do jejum de Daniel. Você também pode fazer esse jejum. Saiba como fazer o jejum e o que é o jejum de Daniel. Houve momentos que marcaram a história. Mas existem dias que marcam pessoas para sempre. Naquele dia só ouvi uma voz, que foi a voz de Deus. E naquele dia Deus falou comigo, ele habitou em mim. Naquele dia foi uma paz assim que não dá pra gente medir com palavras. Próximo dia 24 de maio, diretamente do lugar onde o Espírito Santo desceu pela primeira vez, o cenáculo em Jerusalém, Israel, ao vivo, o Bispo Macedo ministrará o derramamento do Espírito Santo em uma transmissão especial, para que haja um avivamento em todo o mundo. A sua vida, marcada, transformada para sempre. Prepare-se para o dia de Pentecostes, domingo 24 de maio, na conclusão do jejum de Daniel, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal. Prepare-se, o Espírito Santo irá descer. E nós vamos agora acompanhar a história de uma pessoa que, ao participar do jejum de Daniel, foi batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o próprio Deus dentro de nós. E quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa e ali faz morada, muda completamente a sua vida. Meu nome é Amanda Leite. Eu tinha uma venda nos meus olhos e, através do jejum de Daniel, conheci o Espírito Santo e a liberdade. Meu pai, ele tinha vício de drogas, era injetável na época. Também ele roubava, foi preso por diversas vezes. Com o tempo, quando meu pai foi preso pela última vez, ele não saiu mais do presídio. Ele adquiriu o vírus do HIV e faleceu lá dentro da penitenciária. Só que minha mãe conheceu um outro rapaz e foi embora. E me deixou com a minha tia. Eu fui criada pela minha tia e aos finais de semana, minha mãe me buscava. Quando eu tinha uns 10 para 11 anos, a minha tia foi mandada embora do emprego, pegou toda a rescisão que ela recebeu e comprou uma casa com um cômodo e um banheiro e falou que não podia me levar. E me deixou com a minha mãe. Eu voltei a morar com a minha mãe e ali começou meu sofrimento. Porque eu passava assim, eu não queria contar pra minha tia tudo que eu passava, sabe?
Quando eu fiz 10 anos, minha mãe engravidou do meu padrasto. Então, minha irmã tinha tudo que eu não tive, sabe? Tinha tudo do bom e do melhor, tinha tudo que ela pedia, via um comercial, ela tinha, eu não tinha nada. Eu cresci realmente assim com o que dava para dar, né? Mas eu queria dar carinho, eu queria atenção, não queria bem material. Só que quando eu ia pegar uma bolacha no armário, minha irmã falava, por que você vai comer? Você não tem pai. Seu pai morreu lá no presídio. Você não tem ninguém. E eu lembro, né, que um dia eu deitei na cama assim no corredor e falei, né, quem é esse Deus? Esse Deus não existe. Não existe. Para mim, Deus não existia. Não tinha motivos de eu falar que ele era alguma coisa para mim, porque para mim ele não tinha feito nada. E eu lembro que eu conheci meu esposo à noite, numa balada. Assim, eu saía muito à noite e ele era um dos amigos dos meus primos. E eu conheci ele, aí eu vi que ele gostou muito de mim. Eu falei assim, agora eu vou querer ficar com esse rapaz só para me sair da casa da minha mãe. E aí, realmente, a gente alugou uma casa, saímos e não nos casamos, só ajuntamos. Eu saí da casa da minha mãe para ter liberdade, para saber o que era realmente ter amor, ter carinho. É o que eu queria, né? Eu queria amor, eu queria carinho de verdade. Só que eu também não dormia. Passei em vários médicos. Tomava remédio para dormir, aí que eu não dormia. Aí comecei a arrumar emprego, não parava emprego. Toda vez que eu conseguia um emprego, eu não durava um ano no emprego. Tudo dava errado, tudo que eu colocava a mão dava errado. Aí um dia, apareceu uma gatinha na porta da minha casa. Eu era uma pessoa muito sozinha, então eu peguei ela para criar. E como naquela época, né, eu não conhecia Deus, coloquei o nome dela de Tequila. E dei tudo para ela, né? Ela era o amor da minha vida, como fosse um filho mesmo. Só que com o passar do tempo, tudo dando errado na minha vida, tudo, essa gata ficou doente. E aí quando ela ficou doente, a boca dela travou e ela não conseguia comer nem beber água. Eu levei ela no veterinário e eu dei todo o meu salário pro médico e ele falou pra mim, olha, a gente fez tudo, mas eu não sei o que ela tem. A boca dela tá travada, ela não come. Aí eu briguei com Deus, como eu tivesse algum direito, né? Eu falei para Deus, porque eu não chamava ele de Senhor, eu falei para ele, quem é você? O Senhor nunca me deu nada. Eu não tive pai, eu não tive mãe, eu não tive família, eu não tive nada. E o Senhor ainda quer tirar minha gata. Aí, naquela hora que eu falei com Deus, veio assim bem forte no meu pensamento. Vai lá onde sua mãe foi. Aí eu peguei o celular, coloquei lá, uma igreja universal mais próxima da minha localização. Aí coloquei o aplicativo e cheguei na igreja. E aí o pastor falou assim para mim, se você pegar firme e você vir buscar esse Deus, minha filha, tudo isso vai acabar, todo esse sofrimento. Aí eu recebi a libertação, eu entendi da minha libertação, só que eu tinha um vazio. Eu tinha um vazio muito grande. É como faltasse. Não adiantava eu ter coisas e pessoas, meu marido, as coisas, e eu estava vazia. E aí veio o jejum de Daniel. Quando chegou o jejum de Daniel, é como assim, impactou, porque eu tinha conversado com Deus antes. E aí veio o jejum de Daniel, mas eu não sabia direito o que era jejum de Daniel. Eu ouvia falar. Aí eu comecei a prestar muita atenção no bispo falando, o que a gente tinha que deixar a nossa vontade, que a gente tinha que buscar mais, que a gente tinha que ler mais a Bíblia. Eu calei as vozes deste mundo para ouvir a voz de Deus. Comecei a ler mais a palavra de Deus. Comecei a ver os testemunhos, muitos testemunhos que tinham sobre o jejum de Daniel, sobre o Espírito Santo. Eu queria estar quase todos os dias, praticamente todos os dias na igreja, porque eu queria ter essa intimidade com Deus. Quando foi no penúltimo dia do jejum, era 3 horas da tarde. Eu tinha falado para Deus, poxa Deus, eu fiz o jejum direitinho, tá acabando o jejum e o Senhor não veio. O que eu tenho de errado? O que eu fiz de errado? E eu fui naquele dia
com uma certeza, eu cobrando a Deus mesmo no caminho. Eu falei, não aceito, Senhor. Eu sei que eu sou falha, eu sei que eu sou cheia de erros, mas, nossa, eu já entreguei tudo. O que mais o Senhor quer de mim? Aí eu cheguei na igreja e o pastor falou assim, vem à frente. Você que não tem o Espírito Santo ainda, vem aqui na frente. E eu lembro que foi tanta gente, eu não consegui chegar no altar. Eu falei, não, eu não acredito que eu não vou ficar perto do altar. Eu fiquei entre o corredor e a cadeira, eu lembro como fosse hoje. Eu falei assim, mas vai ser aqui. Vai ser aqui. E ali veio um gozo na minha alma, uma alegria. Ali veio uma paz. Eu comecei a ter força. É como meus olhos tivessem sido abertos. É como mudou a minha mente, mudou minha forma de pensar, mudou minha forma de olhar as pessoas. Eu lembro que quando eu fui para casa, meu padrasto, ele brigava muito comigo quando eu era criança, né? E para me receber o Espírito Santo, eu tive que perdoar ele. E quando eu entrei dentro da minha casa, passei no meu quintal, ele veio atrás. Ele falou assim, Amanda, eu quero falar com você, eu estou incomodado. Você me perdoa? Eu falei assim, eu já te perdoei. Né? E dei um abraço muito forte nele. E aquilo ali ficou marcado para mim. Porque a partir daquele dia, a minha história mudou. Deus me surpreendeu, porque eu não tinha pedido para Deus sair do aluguel. Deus me deu minha casa, meu marido e eu nos casamos no civil, depois nos casamos aqui na Igreja Universal, no Templo de Salomão, né, que eu também digo que foi uma bênção. Depois daquela noite, teve realmente um divisor de águas no meu casamento. Meu casamento é uma bênção, meu marido é uma bênção. E o jejum de Daniel, ele foi um divisor de águas. Ele foi uma transformação na minha vida. O meu maior desejo é que as pessoas conhecessem esse Deus e saíssem desse sofrimento. Porque o mundo não tem nada a oferecer de bom pra gente. Essa alegria que eu recebi, ela tá comigo 24 horas. E eu não quero perder essa alegria por nada. Até a hora que Jesus venha me buscar. E eu queria que você já preparasse o seu copo com água, porque daqui a pouco nós teremos o momento da oração junto com a Mary Martins. A Mary Martins, que tem realizado um trabalho excelente aqui no estado do Paraná em favor da família. Ela tem viajado todo o estado do Paraná, inclusive neste domingo ela vai estar às 5 horas da tarde com o nosso bispo responsável pelo estado do Paraná, Bispo Misael Silva, realizando uma oração em favor da família. Esse encontro virtual em família acontece todos os meses e nesse domingo, melhor dizendo, será às 5 horas da tarde. Você poderá participar, aponte aí, já tire um print da tela do celular, já tire aí uma foto para que você possa participar e ali está reunindo a sua família nesse encontro virtual. Nós vamos agora a uma matéria que fala sobre o evento do Unisocial. Esse evento é totalmente gratuito e nós estaremos realizando em favor das famílias e o bairro escolhido foi o bairro 2000. E não tem como falar da agenda dos nossos eventos no mês de maio sem já começar com o nosso Unisocial. Um evento solidário que acontecerá no dia 17 de maio, às 3 horas da tarde, no bairro 2000. Atenção todos os moradores do bairro 2000, às 3 horas da tarde, no Campo Sintético, nós estaremos aí realizando o evento do Unisocial para ajudar você e a sua família. E nesse evento nós teremos aferição de pressão, corte de cabelo, orientação jurídica, pula-pula para as crianças, kits de doces, algodão doce, pipoca. A banda da FJU também estará presente para que esse dia fique marcado na sua vida e também na sua família. E dando continuação à nossa agenda de maio, nós teremos também o Mega Dance 2026, hein?
Será no Teatro Municipal aqui de Guarapuava, e uma dessas poltronas que você está aí agora acompanhando pode ser a sua. Basta você se programar, porque no dia 24 de maio, às 4 horas da tarde, nós teremos o Mega Dance 2026, um evento que ficará marcado por muitas apresentações, prêmios para as pessoas que estarão conosco e muita diversão. Então convide toda a sua família também e venha para o nosso Mega Dance 2026. Eu quero, antes de fazermos a oração com a Mary Martins, eu quero mostrar para você a história dessa pessoa aqui. Ela foi vítima de uma notícia falsa, um fake news. Você também tem sido enganado? Nem tudo que você vê nos jornais, que você lê ali nas notícias, ou que aparece na TV, é verdade. Quantas vezes você ouviu falar mal da Igreja Universal do Reino de Deus? Nós somos uma instituição que sempre sofremos e vamos sofrer perseguições. Por quê? Porque não tem como você falar a verdade e o mal, ele cruzar os braços diante disso. Mesmo assim, nós temos permanecido e temos realizado, continuado essa obra. Você vai ver na história dela o quanto ela foi prejudicada por conta de uma notícia falsa. Mas, é como está escrito, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade chegou até ela e hoje ela conheceu a verdade, que é o Senhor Jesus. Meu nome é Adriana, eu tenho 51 anos, tenho formação acadêmica, né, em Direito, e como a maioria das pessoas, né, eu fui vítima de fake news. Não sei mensurar assim quantos anos, mas eu sempre tive um preconceito com a Igreja Universal, com o Bispo Macedo principalmente. Eu achava que ele fazia uma lavagem cerebral nas cabeças das pessoas. Ele roubava as pessoas e ainda induzia as pessoas a concordarem com essa manipulação. E eu sempre achei também que os pastores da Universal era como se as pessoas pagassem por um luxo, por uma vida que eles tinham de tanto dinheiro que eles ganhavam. Eu sempre acreditei naquilo que eu via pela TV, que eu via pela internet, naquilo que as pessoas me falavam. Teve inclusive um amigo que ele falou, você nunca viu as malas de dinheiro que a Universal tem? E também via algumas reportagens na internet justamente dessa parte, deles pegarem o dinheiro, mas eu não via para onde ia investir. Então a questão era, para onde vai esse dinheiro todo, né? Que a Igreja Universal é um monopólio. Eu pensava, a Igreja Universal é uma máquina de fazer dinheiro. E aí, em paralelo ao meu preconceito, a minha vida era destruída. Apesar de ter uma graduação, a família toda destruída. A minha relação com a minha filha nunca foi bacana. A gente sempre discutiu, sempre brigou, ao ponto dela ter uma depressão que eu não percebi. E nada fluía. Sempre na miséria. Então, eu criticava e achava que as pessoas viviam na miséria por conta de dar dinheiro para a Igreja Universal e para o Bispo, só que a minha própria vida era uma miséria também. Eu deixei de lado, então, a parte do direito, né, e fui para a corretagem. E no meu trabalho, tinha uma amiga de trabalho, colega. A gente não tinha tanta amizade, mas eu via que ela era diferente. Algumas pessoas a criticavam, né, mas talvez seja por não enxergar essa diferença nela. Então, ela frequentava a Universal e eu olhava para ela de uma forma diferente. Eu via que ela tinha uma diferença, mas eu não entendia. E aí foi quando ela foi se aproximando e me fez um convite. Eu falava dentro de mim, não vou nunca na Universal. Mas para ela eu não tinha coragem de falar, só falou assim, hoje eu não vou. Mas ela vivia me chamando. Até que um dia ela virou e falou, eu vejo o seu trabalho, eu vejo a sua tristeza. Ela falava que ela enxergava em mim, ela via no meu rosto uma tristeza.
Aí foi quando eu percebi, eu falei, poxa, não é que ela tem razão? Eu acho que a minha vida já está um atraso. Minha vida não está nada boa. Eu fui com ela. E aí a gente se reencontrou e ela me apresentou o Esconderijo do Altíssimo. Justamente a igreja onde aconteceu, né? Tudo que aconteceu com o Bispo Macedo. Lá tem um memorial. E eu falei, poxa, eu não acredito que eu estou aqui. E aí ela continuou me chamando e eu comecei a ir. E aí o bacana é que, assim, algumas vezes eu fui até sem ela. Falei, eu vou lá. E aí eu ficava lá no final, né, assim, nos últimos bancos. Até que chegou um dia que eu chamo de fundo de poço e que Deus me deu um start, né? Foi quando eu fui trabalhar, essa minha amiga estava lá. E aí no meio do trabalho eu recebi uma ligação da minha mãe. E a minha mãe falou que a minha filha tentou o suicídio e que ela estava desfalecida em casa, né? Teve que chamar o resgate. E aí eu com essa minha amiga, a gente estava lá no hospital e ela começou a orar e me dar forças e o pastor também estava no altar orando pela minha filha. Foi aí que eu percebi que Deus, ele sempre quis algo de mim. E ele estava me buscando, ele estava me chamando e eu resistindo. Mas eu não imaginava que seria ali, no Esconderijo do Altíssimo, na Igreja Universal, do Bispo Macedo, que eu tanto critiquei, que veio o meu socorro. E aí, naquele momento de dor, foi quando eu falei, Deus, tira minha filha daquele lugar. Resgata minha filha. Porque todo o preconceito que eu tinha da Igreja Universal e por não acreditar que o Senhor está do meu lado, eu passo a entender o que o Senhor quer de mim. E aí a minha filha saiu do coma. E aí numa quarta-feira, à noite, aí eu peguei a minha filha e a gente foi lá para a reunião, para o Esconderijo do Altíssimo. E aí ela saiu de perigo, graças a Deus. Eu entendi o que Deus quis fazer, né? Eu entendi o recado de Deus, né? Eu ia para as reuniões e eu ouvia falar do Espírito Santo. Não entendia o que era, mas eu queria muito ter o Espírito Santo. Eu até perguntava para os pastores, né? Como que é ter o Espírito Santo? Será que quando eu receber, quando eu ser batizada no Espírito Santo, será que eu vou saber? Né? Então, eles sempre me falavam, vai saber. É como o nascimento da sua filha. Quando a sua filha nasceu, você sabe o dia, a hora, o momento. Você lembra de tudo. Quando você for batizado com o Espírito Santo, o próprio Deus vai falar com você. Foi algo tão extraordinário, foi tão... Porque eu comecei a cobrar de Deus. Falei, Deus, eu tenho feito tudo certinho, já me batizei, estou indo te buscar. Eu estou bem hoje, posso dizer que eu estou bem no meu trabalho, né, com a minha família. Tudo tem dado certo. Mas o que falta, meu Deus? Né? E eu vivia falando para Deus. Falei, Deus, eu estou aqui, eis-me aqui. Qual é a sua vontade na minha vida? E aí, naquele domingo, madrugada, 4h38 da manhã, Deus respondeu para mim. Eu sempre estive do seu lado. Você que me deixou de lado, mas eu sempre estive do seu lado. E aí foi quando eu recebi o Espírito Santo. Eu sei que as lutas continuam, as dificuldades continuam, mas eu passo pelas dificuldades de uma forma sorrindo. Então eu sou calma hoje, sou tranquila. Eu acreditava que, por exemplo, um testemunho que eu via na TV, eu falava, é comprado. A pessoa está recebendo algum valor. E hoje eu estou aqui. Hoje eu faço o trabalho inverso, né? Eu propago a verdade. Eu quero contar para as pessoas que toda aquela mentira, todo aquele fake news que eu acreditei, nada daquilo era verdade. Hoje eu olho e quando eu vejo o Bispo Macedo eu tenho vergonha. Literalmente essa é a palavra. Porque por não conhecê-lo eu criticava. E hoje conhecendo, eu sei da verdade que existe por trás do trabalho da Universal, do que o Bispo Macedo prega,
né? Então, hoje eu levo essa verdade e tento passar para as pessoas aquilo que eu acreditava, hoje eu tento passar que era puro fake news. E eu quero convidar você para estar conosco nesse domingo, às 9 horas da manhã, participando dessa reunião toda especial. Traga uma garrafa com água, na oportunidade você irá receber a gota do milagre. O endereço da nossa catedral aparece no seu vídeo, Rua Padre Chagas, 3536, no centro, próximo ao Terminal Central. Teremos várias reuniões, em especial às 9 horas da manhã, aonde estaremos realizando mais uma unção. Inclusive, nesse dia 24, que será o domingo de Pentecostes, também teremos o encerramento da unção com óleo. E essa unção que você irá receber, essa unção com óleo, que você irá receber com o encerramento desse propósito da unção com azeite de Jerusalém, que você recebeu na sexta-feira da Paixão, será para que este dia fique marcado na sua vida. Não será apenas um evento comum, não é mais uma reunião, mas um dia que a promessa vai se cumprir. Você pode enviar uma mensagem de texto aqui nesse WhatsApp que aparece no seu vídeo, no nosso SOS Espiritual. Vamos falar com Deus, é momento de oração e unir a nossa fé com a Mary Martins. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Ó meu Senhor, o mundo espiritual é muito grande. Muitas pessoas, elas não têm essa consciência de que tanto mal está ao redor, de todas as pessoas querendo tirar a paz, a saúde, a tranquilidade. E quantas pessoas estão conosco orando e se sentem, meu Pai, vítimas de muitos males. E em nome do Senhor Jesus, nós clamamos o Teu poder. Toque agora na vida desta pessoa, meu Pai, e faça uma limpeza, retirando tudo aquilo que está oprimindo-a, que está amarrando os seus caminhos. Ela se sente mal, triste, e em nome do Senhor Jesus, através da sua fé, receba a presença e a libertação deste mal. Em o nome do Senhor Jesus, receba no seu coração a paz de Deus, a paz divina, e em nome de Jesus, a bênção no seu lar. Meu Pai, unge esta água, que todos nós sejamos abençoados pelo Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participemos da água. Que Deus abençoe a sua vida, prossiga na fé até o fim. Graças a Deus. Traga uma peça de roupa, traga uma fotografia. Na oportunidade estaremos orando por toda a sua família. Na segunda-feira esse programa vai estar de volta, nessa mesma emissora, nesse mesmo horário, levando até você uma palavra de vida. Até lá.